Olá! Eu quero mostrar para vocês como fazer esta luvinha aqui, essa luvinha canelada, rapidinho. Bom, eu tô usando aqui esse fio que é o Dandara da Pinguim e uma agulha Clover 4,5 mm. Então, a gente vai fazer um tanto de correntinhas que dá mais ou menos esse tamanho. Bom, eu fiz um tanto aqui, olha, que vai mais ou menos aqui do meu dedo, até aqui assim, tá vendo? Lembrando que a gente vai precisar de 2 correntinhas pra subir, porque a gente vai trabalhar com meio ponto alto, meu ponto predileto. Então, laça, pula as 2 primeiras, na terceira insere a agulha e faz o meio ponto alto. E a gente vai trabalhar assim a carreira toda. Cheguei aqui no final da carreira. E aí, a gente vai virar o trabalho e fazer 2 correntinhas. E vai seguir com meio ponto alto. Só que a gente vai pegar aqui, ó. Tem essas duas linhas da correntinha, né? A gente vai pegar a de trás, olha. Ops, a gente vai pegar de trás. A gente não vai pegar tudo, tá? Deixa eu mostrar aqui no meio. Olha só. Geralmente, a gente pega um ponto aqui, que são essas 2 linhas. A gente vai trabalhar só com a de trás, certo? Isso a gente vai fazer no trabalho inteiro. Então, aqui eu começo já aqui, ó. Fiz as 2 correntes, né? Ó, essa aqui, ó, 1 e 2. Aí, eu já vou pegar aqui esse primeiro pontinho. Sempre na de trás. Então, vou fazer devagar aqui, ó. Só na de trás, ó, da frente tá aqui, solta. Com isso, a gente vai conseguir aquele efeito canelado, olha, a linha vai ficando toda aqui. Conforme o trabalho cresce, você consegue ir visualizando isso um pouco melhor. Aí, eu vou fazer isso até o final da carreira. E volto aqui pra mostrar. Chegamos ao final da carreira. Eu acredito que vocês consigam visualizar um pouco essa linha que ficou aqui. A gente vai virar o trabalho de novo, sobe 2 correntes e a mesma coisa, pega só a linha de trás. E assim a gente vai até o final, que é quando a gente vai ter um tamanho suficiente para costurar essa luva, que é isso aqui. Então, aqui eu tenho uma amostra. Esse tamanho aqui eu achei que tá ideal, já pra fechar. Então, como eu vou tirar só esse anel pra mostrar, eu vou colocar a minha mão mais ou menos aqui onde eu quero. Então, eu quero que essa luva, essa eu fiz maior, tá? Então, eu quero aqui que ela tenha isso de punho e isso aqui cobrindo o dedo, certo? Ó. Deixa eu inverter pra ficar mais fácil o fio não ficar na frente. Então, eu vou costurar ela assim, olha. Então, por exemplo, esse tanto de punho e esse tanto aqui pro dedo, cobrindo mais o dedo, ó. Se eu quiser mais pra baixo, então, eu vou costurar ela mais pra baixo. Ah, mas costurar onde? Aqui, nessa parte e nessa aqui, certo? E aí, o que vai ficar de fora é o dedão. Isso eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, a gente precisa fazer isso daqui, a gente precisa fazer um tanto que a gente consiga dobrar. Para isso, você precisa ter essa medida aqui da mão. A parte maior é essa daqui, olha, do dedão pra cá. Então, você vai tirar essa medida aqui para saber o tamanho da luva que você precisa fazer, tá? Essa medida, se você vai fazer a luva para uma outra pessoa, você precisa dessa medida, né? Que a gente entende que essa é uma medida e essa aqui é outra medida. É maior, tá vendo?
Então, você tira essa medida, você tira essa medida aqui da palma, e aí você vai ver com a pessoa o quanto ela quer de punho. Se ela quer isso aqui de punho, se ela quer mais punho, se ela vai querer mais pra cima no dedo, quantos centímetros ela vai querer, né? Esse tipo de coisa. E o dedão é importante medir também, né? É importante medir essa parte mais ou menos aqui, olha, daqui até aqui, né? Como se fosse a continuação, sabe, da palma. Porque é onde a gente vai fazer a costura e vai deixar o buraco pro dedão. Ele não pode ser tão pequenininho quanto o diâmetro aqui do dedão, ele precisa ser maior, né? Porque esse tecido ele vai vir aqui, não aqui em cima. Então, a gente precisa de um recorte maior pro dedão, tá? São essas medidas que geralmente eu tiro. Então, eu vou terminar isso daqui e volto pra mostrar como a gente costura. Olha só, aqui eu terminei e eu coloquei já uns marcadores onde eu acho que pode ser o meu dedão. Eu não marquei exatamente, tá? Eu pus mais ou menos, aí depois tem que fazer a contagem dos pontos. Então, eu experimentei, eu fechei com esse grampinho de cadeado, esse marcador de cadeado, e eu achei que ficou bastante bom. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa costura. É muito simples, gente. É o seguinte, eu gosto muito de dobrar e costurar como se fosse o avesso pra depois desvirar, tá? Então, a gente insere aqui a agulha de volta. Aí, a gente vai fazer uma correntinha. E vai fazer a mesma coisa aqui, vai pegar só no pontinho de trás e no próximo. Vocês vão perceber uma coisa. A carreira que a gente acabou de fazer, ela tem aqui no topo as correntinhas. Já a primeira carreira, ela não tem correntinha, porque a gente pegou um dos lados para começar a carreira, então ela ficou com uma perninha só. Joia! É isso aí, entendeu? Porque aí a gente fica com um risquinho só, como no resto do trabalho aqui, tá? E aí fica um acabamento quase perfeito. Então, ó, eu peguei uma laçadinha só aqui dessa correntinha, um fio só que é o de trás, e o próximo. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cuidado aqui, agulhinhas nervosas controladoras, pra não apertar demais, tá bom? Senão vai ficar horrível, repuxado. Então, ó, pego a correntinha de trás e pego lá do outro lado, tá? Puxo e fecho um baixíssimo. Folgadinho quanto? O suficiente pra ficar do tamanho do resto dos pontos, tá? Então, vai fazendo devagarinho, eu gosto de fazer bem devagarinho, pra ir ajustando esse pontinho, ele fica bem fofinho, porque é uma costura, querendo ou não, é uma costura, né? O ponto baixíssimo, ele não permite muita elasticidade, assim. Então, se você fizer muito apertado, realmente vai ficar como uma costura apertada. Ele fica pegando, né? Aquela parte, assim, que você tem que esticar e não estica. Não é confortável, pelo menos eu não acho. Então, aqui, essa parte que eu tô fechando é a parte que eu considero que é o punho, certo? Mas o punho é a parte maior, então, de costura? Não necessariamente. Eu já fiz luva onde o meu punho eu queria bem curtinho, mas eu queria que cobrisse bastante os meus dedos. Então, eu ia ficar com o dedo bem cobertinho e, no caso, eu ia ter pouco punho. Então, quer dizer, a maior costura ia ser aqui na parte de cima. Então, isso varia conforme o gosto do freguês, certo? Aí, você pode customizar a sua luvinha, inventar outras coisas, inclusive adicionar outros pontos, se você conhece, a esse padrão que é um classicão do crochê. Olha só, cheguei aqui num ponto onde tem os cadeadinhos, eu vou tirar eles. E aqui eu já vou começar a fazer, então, a costura
a costura para deixar o buraquinho do dedão. Então, eu vou fechar o último. E aí, o que eu vou fazer? Do lado de lá, que é o lado que a gente começou, é o lado que só tem uma linha, né? Não tem a correntinha. Então, para ficar um acabamento bacana no dedão, eu vou continuar com um ponto baixíssimo desse lado. Para que esse lado fique com esse aspecto de correntinhas, igual o outro lado vai ficar, entendeu? Até porque se a gente fizer do lado que tem a correntinha de fato, vai ficar dupla, né? Então, vai ficar too much. Então, eu faço aqui algumas correntinhas, com cuidado para não repuxar. Ó, aqui quantas eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 pontos baixíssimos. 6 pontos baixíssimos. Aí, eu tiro meu cadeadinho daqui também. Tiro daqui também. E aí, eu vou fazer a contagem do lado de cá. Então, qual eu tenho vazio? Esse aqui já tá preenchido, ó, tá até esticadinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um antes do cadeadinho que tava. Então, peraí, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá. Então, é onde tava o cadeadinho mesmo. A gente vai inserir lá naquela linha e na próxima. E aí, continua fazendo a costura do mesmo jeito. E segue a carreira. Aí, antes de terminar, eu vou experimentar. Eu quero ver se isso deu certo mesmo. Uau, ó lá, tá vendo? Tá confortável. Não tá pegando aqui nessa membraninha do dedão? Não tá pegando, né? Eu achei que tá super confortável. Que é isso que é importante. Se fica muito apertado aqui, olha, se você faz um buraquinho muito fechadinho, ele fica pegando nessa membraninha. Não é agradável. Eu prefiro deixar mais aberto, tá? E aí, acho que tá um tamanho ótimo. Essa aqui é a parte do avesso, gente. Olha só como fica. Tá vendo? Ele fica mais gordinho aqui, né? Quando a gente desvirar, vocês vão ver como ele vai assentar. Bem bacana. Então, vamos finalizar. E se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não tem a menor noção de como faz um ponto baixíssimo, de como faz um meio ponto alto, aqui no canal mesmo tem uma playlist que eu vou deixar aqui o card em cima, que chama Anatomia do Crochê, onde eu ensino a fazer os pontos básicos do crochê. E aí, com isso, você vai tirar de letra essa luvinha sem nunca ter feito crochê na sua vida. Clica aí nesse card e aproveita. Olha, cheguei no último ponto. Aí, eu vou puxar o meu fio, que eu já tinha cortado. E agora, eu vou fazer o acabamento com uma agulha de tapeçaria. Acabamento com a agulhinha de tapeçaria, vamos lá. Bem, aqui eu tenho os dois fios, o do início e o do final, né? Esse daqui que acabou aqui, olha só. Eu vou puxar ele pra cá, porque eu tô sentindo que eu posso emendar um pouco mais pra esse lado, pra não ficar tão aberto. E aí, eu vou inserindo ele aqui por dentro. Com cuidado sempre de ver se essa agulha não tá saindo lá do outro lado, ó. Tá vendo? Não pode sair do outro lado. Porque se sair do outro lado, quer dizer que isso vai aparecer. Também não vou puxar loucamente, tá, gente? Senão isso aqui vai repuxar e aí ele vai ficar rebaixado assim. Não é essa a ideia, tá? Aqui a gente só vai inserir o fio pra poder esconder ele. Vou colocar um pouco mais pra baixo pra vocês verem como fica se ele aparece do outro lado, quer ver? Olha só. Tá vendo que a agulha aparece aqui? Se a agulha aparece, o fio vai aparecer. E aí, isso vai estragar a tua trama. Não vai ficar legal. Não precisa ser exatamente embaixo do fio inteiro.
tá? Você pega um pouco da fibra, pode partir o fio, não tem importância. E aí, a gente vai fazendo, olha, como uma espécie de um zigue-zague. Corto bem rente, com cuidado. Bem rente, com cuidado. E aí, tá pronta a luvinha. Esse lado aqui é o lado que a gente fez do avesso, que eu considero avesso. Por quê? Porque fica uma borda aqui bem grossinha, olha. Tá vendo? Fica uma borda bem grossinha aqui. Então, quando a gente vira ele ao contrário, o efeito é outro. Inclusive, ele vai se ajustar ao punho. Olha só. Ele vai ficar fundinho aqui como os outros, né? Porque essa trama, ela tem isso de ser mais, né? Um canelado é uma ondinha. Então, ó, ele se ajusta, você faz assim, você consegue ajustar bem ele. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aquecer as mãos neste inverno tenso. Beijos.